Então vamos para mais uma página musical, sem muita conversa hoje, porque tem uma reflexão bíblica. E vamos então ao clássico dos clássicos dos clássicos. Quem sabe qual? 100 Ovelhas. Alguém fala assim, de novo, esse hino é clássico, tudo bem, mas é muito batido. Não é para todo mundo. E algumas pessoas não têm essa coisa com repetição. Tem gente que gosta, né? Cada vez parece que é a primeira vez. Então vamos lá, para esses 100 ovelhas. Se você quiser e puder, cante junto nessa tarde. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que Amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Amém. 100 ovelhas. Boas-vindas, amados irmãos e irmãs. Antes de trazer a próxima página musical, eu gostaria de fazer um comunicado. Há 2 anos atrás, quase 2 anos, eu comecei a fazer essas lives. E eram lives de reflexão bíblica. E às vezes eu cantava 1 ou 2 hinos na live. Era uma live de 1 hora de duração. E alguém me orientou que o tempo estava longo. Nem todo mundo tem 1 hora de prazo no dia para ver uma mesma coisa. Então procurei diminuir, mas como era um estudo bíblico em profundidade, era difícil resumir. Então passou a ser mais uma reflexão bíblica e não um estudo bíblico. Mas mesmo para ser uma reflexão bíblica estava um pouco difícil de preparar cada dia um tema novo, porque eu também faço ministrações nas igrejas, ministro cursos, seminários, ministro na igreja onde eu congrego, porque eu sou um preletor, um itinerante que congrega, que tem pastor, que tem igreja local.
onde eu contribuo, onde eu frequento, onde eu sou acompanhado, observado e, se necessário, também confrontado, repreendido e até disciplinado, se for o caso. Deus me guarde, né? E também tenho os meus afazeres pessoais, né? De cuidar da minha casa, das minhas coisas. Estava difícil para fazer uma reflexão diferente, inédita para cada dia. E então eu resolvi fazer o projeto Bíblia Aberta, que é a ministração versículo por versículo e a live musical. Mas eu pretendo voltar a fazer uma live mista, uma live que a gente... o principal ingrediente será a palavra, a ministração da palavra, mas também com 1 ou 2 hinos, quem sabe no começo ou no final, quando o assunto for mais abrangente, talvez nenhuma música ou apenas uma parte de uma música, sabe? Porque eu tenho sentido que parece que mais pessoas gostavam de me ouvir falando do que cantando. Haja vista que a gente tem agora uma visualização bem menor, eu não sei se em função disso. E não é que eu quero público, ibope, nada disso, mas eu quero alcançar ministerialmente um maior número de pessoas que sejam abençoadas, que sejam tocadas e que eu possa compartilhar do que o Senhor tem me dado, tá? Se você quiser opinar sobre o assunto, fique inteiramente à vontade. E vamos agora para mais uma música, No Arrebatar da Igreja. Olha, esse hino retrata o que vai começar a se passar aqui nesse mundo imediatamente após o arrebatamento da igreja. Arrebatamento, a palavra arrebatar vem do grego arpazo. A gente fala do grego por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito originalmente numa língua que é a língua grega. Então, quando a gente sabe o significado da palavra lá no original grego do Novo Testamento, a gente tem uma compreensão melhor do sentido do texto, ok? Por isso que você vai ver sempre pregadores, preletores, ministrantes de estudo bíblico, professores de escola dominical, mencionando, olha, essa palavra no hebraico, porque é a língua do Antigo Testamento, ou essa palavra no grego, que é a língua do Novo Testamento, compreende? Não é snob, não é exibicionismo, é uma questão de apuro teológico. Mas também não precisa tanto, né? Mas como é o meu caso, eu sou preletor de estudos, a gente acaba quase que acostumando a fazer isso. Então a palavra arrebatar é arpazo no grego e quer dizer tirar com força, tirar subitamente. É isso que vai acontecer a qualquer momento, quando Jesus virá até as nuvens, até os ares, e a igreja subirá ao seu encontro. Qual igreja? Não estou falando de denominação, não estou falando de uma igreja local, eu estou falando de um grupo de pessoas que pertencem a Ele. Ele sabe quem é. Aqueles que confessaram o seu nome, que guardaram a sua palavra, que mantiveram a unidade espiritual no corpo de Cristo, que foram lavados, comprados com o sangue de Jesus, que lutaram, que empenharam por buscar a paz com todos e a santificação. Esse grupo, quem estiver vivo desse grupo, vai ser transformado num corpo de glória, num mesmo instante, num abrir e fechar de olhos. Quem estiver dormindo no Senhor, que o mundo acha que está morto, mas está dormindo no Senhor, vão ressuscitar também em corpos de glória. Corpo de glória é um corpo semelhante àquele de Jesus quando ressuscitou, que não envelhece, adoece e nem morre, que não pode ser contido pelo tempo ou pelo espaço, aparece aqui, desaparece aqui, aparece lá, e assim por diante, sabe? Que vai para o céu sem foguete, que só come porque quer, não porque precisa, e etc. Isso caberia um estudo específico aqui. Então, logo depois do arrebatamento da igreja, que não tem nenhum sinal mais para se cumprir para que ele ocorra, só vai acontecer mais do mesmo, com maior intensidade, como as dores de parto, àquela que está para dar à luz. Portanto, após o arrebatamento da igreja, sabe como vai ficar esse mundo? Sabe como vai ficar
esta humanidade, este povo desta terra, e como será também para muitos crentes, entre aspas, e para os desviados. Então, que pavor! Mas vamos lá, vamos ao hino nessa tarde. É uma regravação da cantora, dessa baluarte também da música evangélica, Leni Silva. Essa letra do cantor Alceu Pires. Vamos lá. Na vinda de Jesus, quanta surpresa, tristeza e pavor para quem ficar. Notícia e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar. O acontecimento nunca visto, o mundo em breve vai passar. Aqueles que zombaram e riu de nós, desesperados põem-se a perguntar: o que aconteceu com minha esposa? No leito só ficou seu lugar. Na firma o meu colega que era crente sumiu e ninguém sabe onde está. O filho não regressou para casa, o esposo desapareceu do lar. É tão tamanha a destruição, desastres pela terra e no ar. Viava o evangelho. Intervalo. Meu pai me anunciava o evangelho, de repente não ouço mais falar. Mamãe que era crente me amava, nem teve tempo para me abraçar. Os crentes cultuavam na igreja, ficaram só os bancos no lugar. Foi tão tamanha a destruição, e quem ficou não sabe explicar. Aí vai aparecer os desviados. Alguns foram até pregadores, alguns professores de escola dominical, fizeram curso teológico, leram a Bíblia toda muitas vezes, mas esqueceram de se guardarem, de se vigiar, e estavam desviados, ou com pecado encoberto, e foram pegos de surpresa. Mas vai aparecer quem já foi crente, só estes é que poderão falar o que vocês acabaram de ver. Eu mesmo já usei muito pregar, fiquei pois desviei-me do evangelho, e arrependido posso afirmar: foi Cristo que arrebatou a igreja, feliz foi quem estava a esperar. Foi Cristo que arrebatou a igreja, feliz foi quem estava a esperar. Amém. Desencontrei do playback e encontrei o violão. Só corrigindo, essa é uma regravação do Daniel e Samuel.
irmãos nossos em Cristo, que são membros da igreja sede do campo que eu congrego, o Ministério de Anápolis, em Anápolis. Alguém está quase fazendo segunda, eu quero saber quem é. Pastora Lucília. Fique à vontade, pastora Lucília, para fazer segunda, terceira, quarta, né? Irmã Eide, bem-vindo, mon ami. Deus abençoe, graças a Deus. E também a você, estamos aqui prosseguindo na nossa live, ok? Então vamos para mais uma música na conversa. Agora sim, esta é uma regravação. O Carlos de Oliveira, esse baiano lá de Barreiras, gravou o primeiro e foi um sucesso. Quando é um sucesso assim, muita gente gostou, muita gente ouviu, muita gente cantou nas igrejas, muita gente foi tocada por Deus por esse louvor. É isso que pode ser chamado de sucesso no meio evangélico, entendeu? Não é estrelismo. E depois foi regravado pela cantora, sim, um baluarte da música evangélica, Leni Silva. Conhece a irmã Marisa? Eu acho que ela é, se não é do Pernambuco, de Pernambuco, ela deve ser de um outro estado aí do Nordeste. Então vamos lá. Sou um vaso. Eu gosto da letra dessa música. Várias vezes sou quebrado e ao oleiro sou levado, faz de mim o que ele quer. Sou um vaso, depois de reconstruído, ele diz aos meus ouvidos, sei o grau de sua fé. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso que nada sou, tudo Ele é. Sou um vaso nem de ouro e nem de prata, nem de bronze, nem de ferro, que é difícil de fazer. Sou de barro, que se encontra em toda parte, e a beleza que me invade é por dentro que se vê. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso que nada sou, tudo Ele é. Bem-vinda, irmã Dilsa Martins. Sou um vaso, nem de ouro e nem de prata, nem de bronze, nem de ferro, que é difícil de fazer. Sou de barro, que se encontra em toda parte, e a beleza que me invade é por dentro que se vê. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso que nada sou, tudo Ele é.
mas não deixo de ser um vaso que nada sou, tudo ele é. Mas não deixo de ser que nada sou, tudo ele é. Corretíssima a letra, a mensagem dessa música. O apóstolo Paulo escreveu, é Bíblia, é palavra de Deus, que os tesouros de Deus, as suas riquezas, estão em vasos de barro, para que a glória e a excelência seja de Deus, o dono do tesouro, e não nossa, e não de nós, que somos os vasos de barro. É claro, quanto vale um vaso de barro? Depende do que está dentro dele, porque normalmente ele é barato, né? É o mais simples que se faz por aí. Mas se tiver um tesouro dentro dele, ele valerá quanto valha aquele tesouro. Então, quanto valemos? O quanto de Deus estiver em nós. Da sua graça, da sua misericórdia, da sua unção, da sua palavra, dos seus dons. É o tesouro que nós levamos de Deus em nós, que nos faz ser valiosos, aliás, né? Muito bem, eu consegui cantar com esse playback. Eu estou com um dodói aqui na cabeça do dedo, vida de homem doméstico que cozinha, que usa faca na cozinha, e acabei fazendo um pequeno corte no dedo que dificulta para tocar violão. Mas creio que amanhã ou depois já estará tudo certo, né? Muito bem. Eu falei que também tinha uma reflexão bíblica para hoje, relativa ao Dia das Mães. Boas-vindas, Jacirene Pereira. Boas-vindas, Eunice Silva. Dilza Martins, já dei boas-vindas. Irmã Nice Gomes, a sua irmã aí, irmã cantora Rosana, né? A irmã Nice também conosco na live de hoje. Boas-vindas, irmã Nice. Então eu quero abrir a Bíblia, se você puder abrir a sua também, é no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 9. O salário de uma mãe. Ontem comemorou em parte do mundo latino-americano o Dia das Mães. E por causa disso, já que não pude fazer a live ontem, eu quero trazer hoje essa reflexão, porque ou você é mãe, ou você é filho, filha. Não tem ninguém que não é filho e filha de alguém. Talvez você não tenha mais a sua mamãe viva. Se tem, amém, graças a Deus. Mas você teve uma mãe, quer tenha conhecido ou não. Então vamos à leitura bíblica. Só me permite aqui encostar esse violão, guardá-lo aqui por um tempo. Nem vou pôr um fundo musical, porque vai ser breve a nossa reflexão nessa tarde. Êxodo 2:9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. O salário de uma mãe. Antes de falar do verdadeiro salário de uma mãe, eu quero falar para você do contexto que gerou esse versículo 9 de Êxodo 2. Êxodo 2:9, se você está acompanhando ou vai abrir a sua Bíblia aí. Joquebede e Arão, um casal, tiveram 3 filhos. A mais velha, Miriam. O segundo, Arão. Mas tiveram um terceiro bebê que não tinha nome. E ele nasceu justamente num tempo em que o faraó do Egito mandou matar os meninos homens, as crianças do sexo masculino, nascida lá no acampamento dos hebreus, que era um povo que chegou como convidados especiais e acabou como escravo. É assim no mundo, no Egito é assim mesmo. Você chega como convidado especial e termina como escravo. E o Egito simboliza o mundo e o faraó simboliza o diabo. E a escravidão, o pecado. Simples assim. Bem, mas voltando ao assunto principal, Joquebede tentou guardar, esconder aquela criança de ser morta pelos homens, os soldados do faraó, por 3 meses. Mas aos 3 meses, já sendo difícil esconder a criança,
ela teve uma ideia que eu diria que iluminada por Deus. A ideia de fazer um cesto de vime e calafetar ele de maneira que ele nem entrava água e nem afundava quando fosse posto no rio. E ela o fez e colocou no cesto o seu menino, ainda não era Moisés. E recomendou a sua filha, Miriam, sua filha mais velha, que vigiasse o cesto para ver o que ia acontecer. E Miriam foi pelas margens do rio, observando. E foi ao mesmo tempo em que a filha de Faraó, com as suas donzelas, as suas damas de companhia, desceram ao Nilo para se banhar, quem sabe numa tarde de calor. E enquanto se banhavam, a princesa do Egito viu aquele cesto vindo rio abaixo, nas calmas, nas vagarosas águas do Nilo. E ela então pediu a uma das suas moças que trouxesse para ela o cesto. Ela trouxe, e quando a princesa abriu o cesto, tinha uma criança lá dentro. E agora entra em cena Miriam, que diz: Senhora, senhora, não quer que eu chame uma das mulheres hebreias para criar esse menino para a senhora? Porque o menino é dos hebreus. Aí a princesa do Egito consentiu, diz: vai, traz para mim uma mulher para criar esse menino para mim. E Miriam voltou com quem? Com Joquebede, sua mãe e mãe do menino, sem dizer nada. E então a princesa faz essa proposta para Joquebede: vai, leva esse menino e cria-mo, que quer dizer, cria-o para mim, e eu pagarei o teu salário. Primeiro salário, maternidade, né? Mencionado justamente na Bíblia. E Joquebede levou aquela criança e o criou, né, como uma criança hebreia, na casa de hebreus, temendo e conhecendo o Deus verdadeiro, o único Deus vivo e verdadeiro. E ao fim de um tempo, que eu não sei quanto tempo, quem sabe 10, 12, 14 anos, ela o trouxe ao palácio para entregá-lo à filha de Faraó. Doravante ele seria um príncipe no palácio de Faraó. Mas eu te pergunto nessa tarde, querido irmão, querida irmã que acompanha essa live, será que este foi realmente o salário de Joquebede? Aquela quantia que eu não sei quanto era, que ela recebia mensalmente ou periodicamente da princesa do Egito? Certamente que não. Não há dinheiro que pague o trabalho, o sacrifício, o amor e a dedicação de uma mãe. Uma mãe pode ser recompensada ou ter o seu salário, o seu retorno do seu amor, da sua doação, da sua dedicação de outras formas. E quais são? São muitas, mas eu listei aqui 4 coisas que realmente constituem o verdadeiro, o legítimo salário de uma mãe. A primeira coisa são os próprios filhos vivos. O filho ou os filhos. E se forem muitos, não importa, ela vai amar a todos, vai se dedicar a todos, e ela não quer que nenhum se perca. Ela os quer todos vivos. Talvez você pense que é postagem de rede social, mas não é. É uma verdade cristalina. O maior medo de uma mãe não é o medo de morrer, é o medo do filho, da filha morrer. Ou de ela morrer antes e deixá-lo desamparado e não ter quem cuida deles. Então o maior salário de uma mãe é ter filhos vivos. Você, filho, filha, que tem a sua mamãe viva, retribua a ela ao menos essa parte do salário. Seja vivo, fica vivo, mantenha-se vivo enquanto puder. Não brinque com a morte, não brinque com o perigo, não leve uma vida perigosa, né? Aquela pessoa que gosta de viver perigosamente, que brinca com o perigo, que não se valoriza, que não se cuida, porque a alegria, a ordem natural das coisas, em regra os pais vão primeiro, depois vão os filhos, porque se é estranho, é muito estranho, pais sepultarem os filhos, mesmo que seja ruim filhos sepultarem os pais, mas o certo é isso, tá? Então, filhos vivos. Segundo, filhos saudáveis.
Oh, que sacrifício, quantas noites indormidas, quanto empenho, numa condição de saúde pública, um caos como está no nosso país e em muitos países do terceiro mundo. É muito comum mães que madrugam ou passam uma noite nas filas aguardando um check-in, uma consulta, um tratamento, uma oportunidade de ver a sua criança ser cuidada, ser medicada e sarar de uma enfermidade. Filhos saudáveis. Então, filho e filha que me ouve nesta hora, cuide da sua saúde, dê essa alegria para sua mãe, de talvez ela mesma vendo a sua saúde indo embora no decorrer dos anos, mas entender que seus filhos estão saudáveis, isso já tranquiliza, já traz um pouco de paz ao coração de cada mãe. Então o salário de uma mãe é filhos vivos, mas também filhos saudáveis. Mas não apenas isso, em terceiro lugar, filhos decentes. Filhos de que ela possa se orgulhar, que deixou pessoas boas para este mundo, porque sabe de uma verdade, que é uma verdade não só quanto às mães, mas também quanto aos pais, é claro. Eu sou pai, sou avô e sei disso. Quando os nossos filhos falham, parece que a gente falhou também. Parece que a gente, de alguma maneira, em algum ponto da história, a gente fracassou na criação. A gente se sente um pouco culpado quando eles falham. Então, filhos, filhas, sejam decentes. Deem de verdade orgulho à sua mamãe, porque esse é o salário dela. Ainda que você possa também dar a ela uma mesada ao fim de cada mês, aquela que sacrificou tanto por você, aquela que quem sabe deixou de comprar alguma coisa para ela para comprar para ti. Valorize, valorize. Bem-vinda, irmã Gilvonira, irmã Nira, Deus abençoe. Quem sabe aquela que até mesmo deixou de comer para que os filhos comessem. E ela não é uma pessoa perfeita, mas você vai dar muito orgulho à sua mãe, sendo uma pessoa decente, na melhor acepção da palavra. Decente de verdade. Uma pessoa honesta, uma pessoa que não se dá à mentira, que não se dá à violência, que não se dá à desonestidade. É salário de mãe. Olha, e para terminar, né, a lista é maior, mas para parar em 4 pontos, também é salário de uma mãe ter filhos tementes a Deus e que fazem a vontade do Senhor. Como Joquebede teve, essa mulher simples que passaria desapercebida na Bíblia Sagrada e sem ter o nome citado, como tantas outras. Mas o seu nome é citado pelo que ela fez. Porque nós somos de fato, não é o que sentimos ou o que falamos, ou o que pensamos, é o que fazemos. Joquebede não ficou chorando as pitangas na sua casa, olhando pela fresta da porta se os guardas vinham. Ela fez o cesto, ela arriscou, ela, de certa forma, entregou já o seu filho, preferindo vê-lo vivo do que morto. E ela então o pôs no Nilo, pôs nas águas, porque você, mamãe querida que me ouve nessa tarde, seja qual for a sua idade, quantos filhos você tenha, qual foi o nível de dedicação, de cuidado que você deu aos seus filhos, você sabe disso, que você não criou os filhos para você. A gente os cria, alguém diz que é para o mundo, né? Eu entendo, é uma colocação do ponto de vista humano, mas de um ponto de vista radicalmente espiritual, nós os criamos para Deus. Eles são herança do Senhor. E aí eu quero fazer aqui uma explicação. Não é uma herança que o Senhor nos dá. Quem entendeu assim, entendeu errado. Numa exegese, numa interpretação correta de herança do Senhor, significa que é uma herança que você dá ao Senhor. Ele te dá a condição de ter filhos, e você os tem. E você então dá esses filhos a Deus, porque a partir da sua geração, eles passam a ser alma, espírito, corpo, e podem ser pessoas que Deus vai usar, que Deus vai capacitar, vai ter como instrumento dele para abençoar outras vidas.
é uma herança do Senhor. Então veja bem, os filhos de Joquebede. A mais velha, Miriam, foi profetisa, também ministra do louvor, e levita de fato. Hoje quem canta, toca na igreja é chamado de levita, né? Levita é da tribo de Levi. Miriam era da tribo de Levi. Joquebede, Arão, seu marido, Moisés, Arão, eram da tribo de Levi, eram de fato levitas. Mas ela foi levita nessa concepção moderna de hoje, de alguém do louvor. Quando Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel atravessou, na instrumentalidade de Moisés, o terceiro filho de Joquebede, usado por Deus, o maior vulto do Antigo Testamento, sem nenhuma dúvida, ela liderou com suas moças, com tamboris, uma espécie de pandeiro, o louvor naquela letra que você já conhece. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que bênção deve ter sido para o coração de Joquebede ver sua filha servindo a Deus, adorando a Deus, apoiando o ministério chamado do seu irmão Moisés, líder daquele povo para tirá-lo do Egito, e também do seu irmão Arão, sacerdote do Senhor e porta-voz do seu irmão Moisés, que diz que era pesado de língua, e Deus disse, então você vai falar para Arão, e Arão fala para o povo, fala para o faraó, mas com Deus Moisés falava, porque Deus entende todas as línguas, mesmo a do surdo mudo, mesmo daquele que não consegue dizer uma palavra, Deus entende. Glória a Deus. Então, queridos irmãos e amigos, olha a bênção da vida de Joquebede, uma filha profetisa, um segundo filho sacerdote de Deus, e o pai, o genitor de toda uma linhagem sacerdotal. O sacerdócio levítico, ele é segundo a ordem de Arão, o sacerdote arâmico, aquele que foi aprovado por Deus na sua chamada, os filhos de Arão. E o Moisés, quer dizer então do Moisés, que bênção, Aquela mulher, Joquebede, não sei quantos anos ela pôde acompanhar a trajetória do seu filho à frente do povo de Deus, sendo o elo entre aquele povo e Deus, na sua saída, no seu êxodo da terra do Egito, de volta a Canaã, de volta à presença de Deus, a terra que mana leite e mel. Mas que salário, que prazer tem uma mãe em ver os seus filhos servindo ao Senhor, sejam como líderes de uma grande igreja local, como pregadores famosos ou cantores renomados, mas não precisa ser isso, como alguém que serve de coração ao Senhor. Que bênção! Se você é mãe, eduque, ensine os seus filhos, leve-os à casa do Senhor, tira tempo com eles para ler a Bíblia, para ensiná-los a orar, se ainda dá tempo. É claro, muitas mães já passaram desse tempo, não há mais o que fazer sobre isso. Mas se você é filho, filha, dê essa alegria à sua mãe. Diante dela partir para estar com o Senhor, antes dela deixar este mundo, ela saber, deixei uma excelente pessoa nesta terra. Uma filha, um filho que está vivo, que procura ser saudável, que cuida da saúde, que é decente e que teme ao Senhor. É alegria, é gozo, é glória no coração de uma mãe. Este é o verdadeiro salário de uma mãe. Mas para concluir, eu quero dizer que aquelas mães que exercem bem o seu chamado, a sua missão, o seu ministério de ser mãe, porque é um ministério. A maternidade é um ministério, é uma missão muito importante. Você também terá a recompensa do Senhor naquele grande dia. Porque a Bíblia diz que cada um será recompensado segundo as suas obras. E não diz que é obras. Não é só a pregação do Evangelho. É toda boa obra. E tem uma obra melhor do que formar uma pessoa, formar o caráter de uma pessoa, para dá-lo à sociedade, ao reino de Deus, como um cidadão e uma cidadã de bem. Este é o salário de uma mãe. Bem-vinda, irmã Nilva Leão, paz do Senhor, Deus a abençoe. E vamos de mais música então, que tenho aqui. A Ilha também foi uma regravação
do pastor Marco Feliciano. Vamos ver se eu consigo cantá-la, né? Já vou pegar o violão, que se o playback me estranhar, a gente já vai de violão. A Ilha. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em suas veias corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Em suas veias corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Jesus, Ele é a tua sorte. Ele livra-te da morte. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele tem uma saída. Mais ensaio vai ficar bom, né? Dedico esse hino a todas as mamães que estão tristes, que estão passando por muitas lutas com os seus filhos e filhas, quem sabe numa atitude de rebeldia, de relacionamentos errados, quem sabe envolvidos com coisas que não agradam nem ao coração de Deus e nem ao seu. Mas tenha confiança, minha irmã, tenha esperança, mamãe, que Deus pode mudar essa situação e você pode ver dias melhores. Não desanime de orar, não desista dos seus filhos. Mães de joelhos porão seus filhos de pé. Talvez você é a única e a última pessoa que o seu filho e a sua filha poderá deixar de contar como um intercessor, uma intercessora por eles nas suas orações. E agora vamos para Além do Rio Azul. Vamos lá. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Além do Rio Azul,
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Verei o grande rio, nunca mais. Tristeza e dor, o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Além do rio azul, morte e choro, morte e choro. Amém. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul.
Aproveite uma partezinha que eu acertei, porque na maior parte eu errei do playback, né? É diferente do playback do Voz da Verdade, que eu também não tenho muito costume, mas um pouco mais do que esse. Bem, queridos e queridas, talvez aí está bem claro um dos motivos que é melhor eu fazer a live falando, né, do que cantando. Bem-vinda, irmã Édula Carvalho, sumida. Semanas aí sem participar conosco, mas está de volta, né? Que bom. Deus abençoe juntamente com toda a sua casa, a sua família. Então vamos agora ao momento da oração. Eu quero convidar você. Nós precisamos orar, não só aqui na live, mas sempre orar, falar com Deus, clamar ao Senhor. São tempos difíceis, mas vai passar. Tenha fé, tenha confiança. Vai passar. Dias melhores virão. Choraremos os nossos queridos que partiram, mas temos a esperança de revê-los naquele grande dia, para nunca mais nos separarmos. E também, Deus é poderoso para usar de misericórdia conosco e nos guardar, porque não depende só de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Então vamos orar ao Senhor nesse instante. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta hora, esta oportunidade de estar junto com estes irmãos e irmãs para esta live, para este momento de adoração, de louvor ao teu nome, recordando esses hinos e suas mensagens. E agora, Senhor amado, eu quero te agradecer por estar vivo, pela minha mamãe viva, pela oportunidade de estar com ela no dia de ontem. Também, Senhor, eu quero te agradecer por ter planejado no teu plano eterno que nós nascêssemos por meio de uma mãe que aproxima tanto o seu cuidado, o seu amor do teu próprio cuidado e amor, ó Deus. Nos ensina a sermos filhos e filhas sábios, que honrem aquela pessoa que o Senhor escolheu para ser nossa mãe. Também ensina cada uma das tuas servas que me ouvem agora e que são mães, para que sejam a melhor mãe que puderem, a mais dedicada, a mais leal e a mais empenhada em criar os filhos para o Senhor, para que eles vivam para a tua glória. Ó Deus, e nessa hora eu oro também pelos milhões de corações enlutados, entristecidos pelas percas, pelas partidas, desse tempo de angústia que temos passado. Também te dou graças, Senhor, pela oportunidade de ter sido vacinado, de acreditar que posso estar mais protegido, mas sabendo, reconhecendo e declarando que a verdadeira proteção vem do Senhor. E eu oro agora, Senhor, por aquelas pessoas que estão doentes, hospitalizadas ou não, mas atravessando um processo difícil na luta contra esta pandemia ou outras enfermidades. Tem misericórdia, estende tuas mãos também sobre aquelas que tiveram o seu ganho cessado, a sua renda diminuída, ficaram sem seu emprego, sem seu negócio, Senhor. Tem misericórdia, supre, entra com a tua bondosa providência, ó Deus. Também eu oro por aqueles que se afastaram do teu caminho, mas nesta hora foram tocados pelo teu Espírito Santo e agora comigo nessa live estão orando, voltando-se para o Senhor, com o seu arrependimento, com o seu coração voltado para ti. Recebe, Senhor Jesus. Abraça, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor Jesus. Toma novamente pela mão, Senhor amado,